dia 5 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já manifestou, já estabeleceu, já providenciou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor, orando, sempre estudando um pouquinho, desenvolvendo, aprendendo, relembrando, trazendo à memória aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já colocou diante do Senhor, que alguém um dia nos ensinou. Isso é uma grande bênção. E a gente vai assim, andando, vai conversando, vai orando, e Deus vai nos dando graça. Já estamos no dia 5 de novembro, né? Então estamos no penúltimo mês do ano, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha sobre a tua vida preservado todas as suas promessas sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, e Mateus capítulo 5, 6 e 7 são a constituição, a estrutura, né, governamental, espiritual do reino dos céus que o Senhor veio inaugurar através de Jesus Cristo. E nós, como súditos desse reino, precisamos pensar, precisamos nos aprofundar, ainda que simples, porque a Constituição de Deus é simples, mas nós temos que rever e repensar e nos estruturar, nos fundamentar sobre essas verdades espirituais, porque são verdades eternas, e nós viveremos durante todo o tempo com o Senhor, a partir e através e sobre essa Constituição celestial em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 5. Nós já vimos capítulo 5 que fala sobre a justiça moral. E agora nós estamos a partir do capítulo 6 falando sobre a justiça religiosa. Justiça moral porque é da minha parte para com Deus. É da minha relação pessoal com Deus e da minha relação pessoal com o próximo. Agora o Senhor vai, a partir do capítulo 6, ele vai falando sobre uma justiça religiosa, que a gente chama de justiça espiritual. Como eu devo proceder, como eu devo me comportar? Vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 18. E nós vamos trabalhando isso e vamos entendendo isso. Bom, em primeiro lugar, o capítulo 6 fala sobre o secreto, né? E o que significa secreto? Significa quando eu não estou diante das pessoas, mas eu estou diante do Senhor. A Bíblia no Antigo Testamento chama isso de integridade, né? Porque eu, com as portas fechadas, sou exatamente a mesma coisa que seria com as portas abertas. E o que eu preciso fazer com as portas fechadas? Eu preciso, no meu segredo, no meu secreto com Deus, me derramar. E a palavra do Senhor fala, não faça como os hipócritas. E quando você vai no versículo 5, o Senhor vai nessa mesma linha, né? O Senhor fala sobre 3 temas que são importantes na nossa vida espiritual, na nossa vida em comunidade, na nossa vida religiosa, que é a esmola, a oração e o jejum. Dentro dessa lógica de esmola, oração e jejum, capítulo 6 de Mateus, o Senhor começa já a pontuar mais uma vez o que significa eu estar vivendo exatamente o que eu penso e estar vivendo exatamente o que eu sinto. Como? Como fazer isso? Como fazer isso? Aí Deus ensina, através de Jesus Cristo, que em primeiro lugar eu preciso me derramar. Eu preciso viver externamente aquilo que em primeiro lugar estou vivendo internamente. E no versículo 5 diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto.
e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Na tradução da Bíblia de Jerusalém diz assim: no lugar secreto, vosso Pai que está lá, que habita no secreto, né, te recompensará. Então, qual era a tradição? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia foi escrita, em primeiríssimo lugar, para nós conhecermos e sabermos o nosso Deus. Em nenhum momento, em nenhuma passagem da Bíblia, dos 66 livros, e olha que a Bíblia levou praticamente 2000 anos para ser escrita, né? Porque ela começa em Moisés e termina em João, o apóstolo João, com seus evangelhos e com seu Apocalipse. Então foram quase 2000 anos. Dentro desses 2000 anos, há um crescendo na revelação de Deus em relação a Ele próprio. E o que significa isso? Significa que quando nós nos propomos a conhecer esse Deus, em primeiro lugar, a Bíblia diz assim, a Bíblia não está questionando se Deus existe ou não. Ela já parte do princípio que Deus existe. Segundo princípio, a Bíblia também, ela nos mostra que existem idólatras, porque existe idolatria. Se existe idolatria, é porque existem entidades que se colocam, vamos dizer assim, que se colocam como se fossem, entre aspas, deuses, mas não são. Então, qual é o objetivo, um dos objetivos principais da palavra do Senhor? É mostrar que só existe um Deus, que é o que Paulo fala. Só existe um Deus. Os outros são falsos deuses, porque só existe um Deus. Então, quando a gente começa a adorar ao Senhor, a gente precisa pensar de que outras entidades, outras formas de culto, de religião, na verdade são tão somente engano em relação a um único Deus. Não é que existem outros deuses, só existe um único Deus. E esse Deus é o nosso Senhor, é o nosso El Shaddai Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Partindo desse princípio é que Jesus está pontuando, sublinhando a sua constituição, a constituição do seu reino. Então vamos lá. Por quê? A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos orar no secreto, buscar quando nós estivermos individualmente. Tanto é que diz assim, ó, tu, porém, quando orares, está falando no singular, na segunda pessoa do singular, né? Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando vai para a oração do Pai Nosso, para a oração chamada na minha Bíblia de oração dominical, diz assim, portanto vós orareis assim. Então no coletivo. Tá me entendendo? Então é pessoal e coletivo. Pessoal e coletivo. Assim também, por exemplo, no versículo 16 do capítulo 6. Quando jejuardes, no coletivo. Depois diz assim no versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, no singular. Então Jesus está colocando aqui o singular e o plural. A minha relação, na minha espiritualidade com Deus e na nossa relação no coletivo com Deus, na nossa espiritualidade. Então Jesus está prescrevendo com isso que existe oração singular, oração minha com Deus, mas também existe oração no plural, no coletivo. Que existe jejum no singular, quando eu me proponho a jejuar por alguma situação na minha vida pessoal, mas também existe o jejum no coletivo, tá? Então, não é que o Senhor Jesus está recriminando tudo que é feito no coletivo. A única coisa que ele está dizendo é o seguinte, que precisa ter sentimento. Eu preciso externar, tanto no coletivo como no individual, externar aquilo que eu vivo. Aquilo que eu experimentei, aquilo que eu tenho experimentado, aquilo que o Senhor tem feito no meu particular. Por quê? Porque é a base
para que o coletivo seja saudável. Então, qual era a cultura? A cultura oriental era a seguinte: que as pessoas fossem nas praças, nos lugares em coletivo onde a sociedade se reunia, e ali elas se sentavam, se deitavam de barriga para baixo, ou se sentavam, né, tipo Buda, e ali eles ficavam repetindo uma série de frases já de antemão escritas. E na repetição dessas frases, repetindo, a gente chama hoje em dia de mantra, essas frases repetidas, elas faziam com que a pessoa se esvaziasse e ela trabalhasse no seu esvaziamento psicológico, mental. Ela começava a interiorizar aquelas palavras. Então, o oriental, tudo que faz é com disciplina, com horário, com isso, com aquilo, então se tocava, né? Ou sinos, dependendo da filosofia, da religião, se tocava com tambores, e naquele momento as pessoas repetiam essas orações, esses mantras, se esvaziando e interiorizando aquelas palavras, para que aquelas palavras pudessem ser, a partir daquele momento, de maneira, vamos dizer assim, meio como que automatizadas, essas pessoas pudessem fazer e trabalhar aquelas frases em suas vidas, no seu cotidiano. Oração com Deus não é nada disso. Então o que Jesus está trazendo dentro dessa cultura, o que Jesus está trazendo? Ele está trazendo uma nova manifestação de relação. Como? Numa oração, eu não preciso me esvaziar no sentido de filosoficamente interiorizar algumas frases. Mas na oração eu preciso me encher. Me encher do quê? Me encher da presença de Deus, das suas verdades espirituais, da sua lei, porque só existe um Deus, um só Senhor, um só Salvador, um Espírito e um batismo, como diz Paulo. Então eu preciso o quê? Eu preciso a cada dia que passa incorporar essa plenitude de Deus na minha vida e na minha maneira de ser. E isso não é com mantra, isso não é com meditação filosófica. Isso aí é com o quê? É com o meu derramar diante do Senhor, para aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida possa ser uma verdade. Eu me desfaço daquilo que é a minha verdade e fico com a verdade do Senhor. É um processo, mas nem por isso é um mantra, né? É o esvaziamento de si. Não, eu me esvazio, mas não porque eu quero me preencher com frases, com filosofia, não. Eu quero me encher de Deus. Eu quero me transbordar da presença do Senhor, das suas verdades, do seu ser, do Espírito Santo na minha vida. Então, o que Jesus está fazendo é pontuando essa cultura que existia na cultura oriental. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não, Deus não precisa de repetição. Deus não precisa de saber o que Ele próprio falou. Deus não precisa de eu ficar repetindo, porque Deus é Deus, Deus sabe de tudo. Deus me conhece antes que eu fosse uma massa sem forma, como diz a palavra. E diz o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, por que nós oramos?
Nós oramos para nos colocarmos diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco. Porque a oração é, na verdade, a nossa relação, onde nós vamos falar com Deus e Deus falará conosco. Não é assim que conta a história sobre a Madre Teresa de Calcutá, né? Que as pessoas, um dia lá, um repórter pergunta para ela assim, a senhora diz que fica várias horas orando, né? Ou rezando, né? Porque a Madre Teresa de Calcutá, de cultura de origem católica, né? E a senhora fica rezando. Agora, eu queria saber da senhora, a senhora fica ali muito tempo, não é? Ela falou, fico. E o que a senhora diz? Ela fala, eu não falo nada, eu só escuto. E aí o repórter ficou mais sem entender. Porque a oração é, na verdade, o momento em que eu me relaciono e eu me expresso, me exponho diante do Senhor. Então o que Jesus queria dizer é que a gente precisa tomar cuidado com o perigo de estarmos orando de maneira repetitiva, sempre as mesmas coisas ou as mesmas palavras com o mesmo objetivo. Como que se a gente pudesse convencer a Deus, Deus não precisa ser convencido. Mas o que eu preciso sim, é de ser convencido pela vontade dele na minha vida, aí sim. Então eu me derramo de um lado, eu falo das minhas questões, das minhas lamúrias, da minha angústia, da minha aflição, da minha tristeza. É no altar do Senhor, é no meu secreto que eu vou falar tudo isso. E ao mesmo tempo, eu vou estar cada vez mais sensível, mais aberto àquilo que Deus falará comigo. Lembra que eu falo sempre? O nosso Deus é o ser mais silencioso que eu conheço. Mas o nosso Deus, que é um ser silencioso, fala muito pouco, ele diz muito, porque no seu silêncio ele fala a todo tempo, às 24 horas do dia. O que eu preciso é estar sensível à sua voz. Então Jesus coloca isso de uma maneira simples e maravilhosa, porque ele diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. É incrível essa frase, porque o Senhor Jesus, ele não fala do Pai Nosso como se fosse uma reza, ou seja, uma oração que tivesse que ser repetida várias vezes. Não obstante, nós orarmos, né, o Pai Nosso e orarmos algumas vezes numa semana, no mês, não tem problema. Desde que eu saiba que o Pai Nosso é uma estrutura. É uma estrutura de elementos que são importantes na minha oração, principalmente na minha oração coletiva, né? Portanto, vós orareis assim. Está falando no coletivo. Ele sai do tu porém, né? O tu porém no singular está lá no versículo 6. Agora no versículo 7 está assim, no versículo 9 está assim, portanto, vós orareis assim. Então, existe uma estrutura para nós aprendermos a orar e desenvolvermos a nossa oração. E essa estrutura, o Senhor Jesus, ele fala ponto a ponto aqui na oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Por que Pai Nosso que estás nos céus? Primeiro, havia uma cultura rabínica que não se podia chamar Deus de Pai, porque Deus é maior. Eu chamando Deus de Pai, é como se eu trouxesse Deus para minha maneira profana de ser. Então eu não posso chamar Deus de Pai. Mas vem Jesus, o rei desse novo reino, desse reino a ser instaurado, que chama Deus de Pai. E ele chama Deus de Pai e nos ensina a chamá-lo de Pai. Por que de Pai? Porque nós somos filhos. Somos filhos através e por causa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós somos filhos, onde nesse reino Jesus é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro irmão.
Mas isso não significa que não existam outros, onde nós ocupamos esse lugar dos outros irmãos de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus fala, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Nessa condição de sermos e termos uma amizade com Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que não existe maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, nesse reino, nós estamos na condição de estarmos na mesma linha de herança, de sucessão de Jesus Cristo, homem. Porque ele é o primogênito. E nós somos os seus irmãos. Então ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Por quê? Porque o Senhor Deus é aquele que opera e é aquele que se manifesta, mas está presente em todas as dimensões. Céus, como dimensão. O céu terreno, o céu físico, mas também o céu espiritual. As várias dimensões do mundo existente, seja do mundo físico ou do mundo espiritual. Por quê? Porque Pai nosso que estás nos céus é o Senhor Jesus nos levando àquilo que está escrito em Êxodo capítulo 20. Diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora, o quarto, mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, Jesus nos remete aos mandamentos, aos 4 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, que falam da nossa relação com Deus e de como nós devemos enxergar o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, Ele é o único a receber a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. Nós fomos criados para adorar aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Não existe outro. Então, a primeira frase da oração dominical, da oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensina, que deve ter na estrutura, é identificarmos, declararmos nominalmente o nosso Deus como aquele que era, é e sempre será, o Criador, o El Shaddai Adonai, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e o universo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque a Bíblia fala, e nós lemos em Êxodo, que nós não devemos usar do nome de Deus em vão, mas usarmos do nome de Deus na sua condição de Deus. Então eu preciso aprimorar a minha maneira de ser, os meus vocabulários, a minha maneira de me expressar, para não ficar falando do nome de Deus como quem está falando de um amuleto, de uma mandiga, de uma simpatia. Não. Santificado seja o teu nome. A cada dia que passar, o seu nome seja mais santificado na minha maneira de ser, porque na minha santificação eu estou também, por reflexo, por reverberação, santificando o nome do Senhor através da minha vida, através daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo que eu digo, daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Santificado seja o teu nome.
Amém? Glória a Deus! Estamos lendo a palavra do Senhor e é muito bom estarmos pensando sobre as coisas de Deus, coisas tão simples, tão maravilhosas, porque as coisas de Deus são simples, mas nem por isso não são profundas. Pelo contrário, são muito profundas. O nosso Deus é um ser simples. O nosso Senhor Jesus é um filho simples. O Espírito Santo é muito simples. E nós, na nossa simplicidade, precisamos buscar ao Senhor. E é por isso que o Senhor fala que nós não precisamos de vãs repetições, mas precisamos nos abrir e nos derramar diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, Eva, Kátia, minha tia Rosália, Deus abençoe. Raquel, tenho orado por você, hein, Raquel? Deus abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre os teus projetos, tua vida profissional, Fábio, e também as próximas etapas da tua vida, na tua vida profissional, financeira. Tenho orado por você todos os dias. Deus abençoe, viu, Raquel? Um beijo para você, para o Fábio, tua casa, tua família, tua irmã, Débora, o Cris, sobrinho Danielzinho, Eva, Carlos, que o Senhor esteja sobre essa família bendita, minha tia Rosália também, meu primo, minhas primas, genros, nora, netos. Deus abençoe a todos vocês, um beijo para todos. Em nome de Jesus, também minha tia Alzira, o Senhor te abençoe. Magda, Bispo Antônio, o Senhor esteja sobre a tua vida. Também Luiz, Fábio, Márcio, o Senhor esteja sobre a tua vida. Valtir, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe também. Andréia, Magda, o Senhor esteja sobre Joel, Josué, a vida de vocês, a presença, Vitor. Em nome de Jesus, seja um tempo maravilhoso, uma quinta-feira abençoada, maravilhosa, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco essas famílias benditas, maravilhosas, a esposa, o marido, os filhos, os netos, os avós, os tios, sobrinhos. Senhor, em nome de Jesus, a mãe, o pai, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada família, cada servo teu. Ó Deus, em nome de Jesus, são dias difíceis, são dias, ó Deus, assim de apreensão, de pressão, mas o Senhor é Deus. Por isso derrama-te sobre nós, os nossos queridos, visita os nossos lares, as nossas famílias benditas. Abençoa, Senhor, e visita-nos na nossa cura, na nossa saúde. Visita o Bispo Antônio. Ó Deus, nós repreendemos essas dores e declaramos o poder da vida. Visita, Senhor, também a Dona Nadira, suas veias, artérias, coração. Visita-nos, ó Deus, nos nossos ouvidos, nossos olhos. Vem com a tua cura, com a tua saúde, órgãos, rins, fígado. Senhor, em nome de Jesus, cura o sangue, circulação sanguínea. Recebe o poder de Deus, o mover da cura, da saúde. As águas curadoras que descem do limiar do templo se derramem sobre a tua vida, o teu organismo. Senhor, visita-nos na nossa vida profissional, financeira, material. Eva, Raquel que estão aqui, a pastora Júlia também, nas suas atividades, nas suas vendas. Senhor, nas prospecções, o Luiz, vem com a tua prosperidade, vem com o teu sucesso. Eu também, ó Deus, consagro ao Senhor os dizimistas, ofertantes, que a despeito de tudo, têm feito a diferença, e que suba ao teu altar seus dízimos, suas ofertas, como justiça. E essa justiça entorne sobre suas vidas, na medida boa, perfeita, agradável, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se derramem sobre cada um dos teus servos aqui. E nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Move-te, Senhor, também sobre o nosso país, o nosso Brasil. Sara a nossa terra, perdoa o nosso povo, a nossa nação, perdoa-nos na nossa iniquidade, no nosso pecado, na nossa transgressão, porque nós permitimos que o sangue do inocente seja derramado sobre a terra. Tem misericórdia, vem com o teu poder, sara, cura, visita-nos, liberta-nos como povo, como nação, como Brasil, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um beijo. Deus abençoe, uma quinta-feira maravilhosa. Um beijo, minha tia Alzira. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês e até amanhã às 10 horas da manhã. Fiquem na paz. Glória a Deus. Beijo.